Senhoras, senhores, meus queridos irmãos espíritas, amigos jovens, que Deus nos guarde e nos mantenha em sua paz. Os tempos remotos da humanidade nos remetem a quadros interessantes, quando nos damos conta agora, na atualidade, do quanto temos valorizado a ciência, as falas dos cientistas, as conquistas formidáveis destes tempos. Mas naturalmente que todo esse caminho percorrido teve começo em horas bastante pobres, depois de vários equívocos pensados e cometidos, e que foram levando a mente humana a esse crescimento gradativo, na busca de respostas cada vez mais profundas, cada vez mais claras, em cujo contexto encontramos a nossa ciência. Ainda pelos idos da Idade Média, e anos depois de ela se haver findado, acompanhávamos os indivíduos, trabalhadores da ciência, engolfados numa situação curiosa, a de descobrir as fontes da vida, as raízes da vida. Chegava-se a afirmar na Europa coisas absurdas para a mentalidade científica de hoje. No campo da biologia, o ser humano viveu um período chamado período da geração espontânea. Se desejava saber como é que a vida surgia, e alguns afirmavam que a vida só pode surgir de outros seres vivos. Mas havia uma leva de pensadores na ciência que resolveu dizer o contrário, ou dizer diferente. A vida também pode provir do não vivo. E por causa disso, foram publicados vários livros com os nomes mais grandiosos da ciência de então, na área biológica. E desse modo, cada qual afirmava aquilo que a sua investigação lhe houvera levado concluir. Encontramos homens como Lázaro Spallanzani, trabalhando vertiginosamente a cata de respostas para explicar como a vida surgia. Mas afinal de contas, pensava-se, era tão fácil saber como a vida surgia. A vida surgia do não vivo, porque chegou-se a afirmar que se nós juntássemos 6 grãos de trigo e os envolvêssemos numa camisa de homem suada, tinha que ser suada, não se sabe por quê. Dali a alguns dias que eles faziam questão de definir quantos, veríamos sem dificuldades que aqueles grãos de trigo se haviam convertido em ratos. Os grãos de trigo se tornaram ratos. E naturalmente aquilo foi publicado assim. Essa fala era da ciência, da biologia, porque para aqueles homens de então, que apoiavam essa tese desse jeito, ao abrir-se a camisa suada onde estavam os grãos de trigo,
Constatava-se que os grãos haviam desaparecido e no lugar deles estavam ratos. Logo, os grãos se converteram em ratos. Bem se vê que era ainda uma percepção acanhada, era um erro de observação, porque se dizia que muitas flores davam origem a bodes, a caprinos. Por quê? Porque havia árvores frondosas e de galhos caídos sobre o solo, apinhadas de flores na estação primaveril. E alguns investigadores se deram conta de que as flores desapareciam sempre que aparecia um caprino. Eles não se davam conta de que o animal vinha comer as flores. Mas como as flores haviam sumido e no lugar estava um caprino, a flor tinha virado caprino. Dizendo isso hoje parece uma aberração, mas estamos falando de ciência da Idade Média, do século XVI, do século XVII, do século XVIII. Essa história só foi modificar-se no século XIX. Mas ao lado disto, as criaturas viam um pedaço de carne putrificar-se. Larvas e larvas que se desenvolviam naquela massa, mal cuidada, mal cheirosa, que era o pedaço de carne. Era fácil admitir que a carne se convertia em larvas, porque as pessoas não tinham noção do mundo infinitamente pequeno, do mundo microscópico, e dessa forma era mais fácil admitir, ou era lógico admitir, todas essas coisas. Em 1849, já no século XIX, quando uma empresa francesa que lidava com o bicho da seda e outros animais para a produção industrial estava numa situação calamitosa, desejando descobrir por que é que determinados dos seus produtos apodreciam de uma hora para outra, ou dentro de poucos dias, sem que houvesse qualquer explicação para isto. E foram chamar um notável homem de ciência. Era um homem da bioquímica, que se chamava Louis Pasteur. E Louis Pasteur, diante de todas as queixas que os empresários lhe fizeram, com a sua sabedoria, com a sua lucidez, foi observando os passos que levavam àquele processo de degeneração das coisas. Mandou preparar alguns tubos de ensaio, alguns vasos que tinham formas de retortas com pescoço de ganso ou de cisne, como dizem alguns. Colocava as substâncias nutrientes no fundo desse recipiente e percebia que as moscas tentavam penetrar aquele ambiente. Onde elas penetravam, dali a pouco tempo os caldos orgânicos, caldos de carne, estavam putrefeitos. Mas em outros tubos, com o mesmo produto, ele colocava uma tela na abertura do pescoço de cisne. Quando as moscas chegavam ali, não podiam adentrar, logo não podiam depositar seus ovos, e aquele conteúdo continuava inerte. E deste modo, ao longo de incontável número de experiências, Louis Pasteur demonstrou àqueles homens que não era a carne que virava larvas. Demonstrou aos outros pensadores da biologia que não eram os grãos de trigo que se tornavam ratos, nem as flores caprinos. A putrefação dos materiais se devia
ao fato de que um ser vivo havia depositado sobre eles os seus ovos, que ninguém conseguia ver, eram invisíveis. E deste modo, por não conseguirem ver, atribuíam o fenômeno àquilo que era visível. Louis Pasteur demonstrou aos empresários como poderiam fazer para evitar que os seus produtos se putrefizessem. E dessa maneira surgiu uma técnica industrial baseada no aquecimento dos produtos até uma dada temperatura e o seu esfriamento imediato para matar todo e qualquer tipo de bactéria. Pasteur descobriu que aquela putrefação era provocada por bactérias. E surgiu a bacteriologia no mundo. A ciência queria estudar as bactérias e o processo industrial de destruí-las, que era a pasteurização. Do nome Pasteur nasceu a pasteurização. E deste modo, a humanidade passou a debruçar-se agora sobre as descobertas de Pasteur, quando desde algum tempo na Holanda, o notável holandês Leeuwenhoek houvera trabalhado uma lente pouco a pouco e a houvera transformado num microscópio. Uma lente que, acoplada a outra lente, podia permitir-lhe ver animais, seres vivos, que não podiam ser vistos a olho nu. Um conjunto de lentes devidamente ajustadas fazia com que ele pudesse visualizar corpos ainda menores. E deste modo surgiram os microscópios, desde o rudimentar, o microscópio simples, que era a lupa que nós conhecemos até hoje, que toda criança brinca, ao microscópio eletrônico, analítico, os microscópios mais variados, com capacidades mais grandiosas de aumentar milhares e milhares de vezes um corpo microscópio que esteja diante de nós, graças ao trabalho de Leeuwenhoek, e que agora Louis Pasteur dele se utilizava para mostrar àqueles empresários os seres que estavam provocando tanto prejuízo. Eram animálculos, eram seres invisíveis aos olhos comuns das criaturas. A partir daí, o mundo cresceu, passando a enxergar os organismos microscópicos. Passamos a classificá-los de corpos microscópicos, organismos microscópicos ou micro-organismos, porque eram medidos em micra, unidade de medida muitíssimo pequenas. E o mundo devassa o mundo microscópico, e agora são poucos os bacilos, as bactérias desconhecidas do homem, desconhecidas da ciência. E dessa forma, o mundo científico começou a se interessar por essa instituição subatômica, por esses corpos subatômicos. E na área da física, do átomo que seria o indivisível, descobrimos que o átomo não era indivisível. Átomo quer dizer isto, indivisível. Mas quando Rutherford, Niels Bohr se deram conta de que um átomo já é composto basicamente de um próton e de um elétron, como o átomo de hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica de Mendeleev, então já é complexo.
Esse conjunto já é complexo. Tem um núcleo protônico e um satélite eletrônico. Mas, dali a pouco, o mundo científico descobriu que o próton não é uma partícula simples. Se partirmos um próton que está no núcleo atômico, dentro de cada próton, nós vamos encontrar 3 quarks. E fomos partindo a matéria que a gente julgava impartível, indivisível. Fomos descobrindo subpartículas cada vez menores. E surge a microfísica e os nossos microscópios eletrônicos. E os nossos poderes de observação, cada vez mais finos e profundos, nos vão dando conta deste mundo que antes ninguém tinha ideia, antes ninguém enxergava. Porque quando Leucipo, quando Demócrito falaram na velha Grécia a respeito do átomo, eles eram poetas. É como se eles estivessem viajando, como diríamos hoje, na sua imaginação. A menor porção da matéria é o átomo. Há que ser o indivisível. Mas o átomo de Leucipo e de Demócrito está longe de ser indivisível. É hoje uma colônia de subpartículas. Mas, enquanto pensamos neste mundo pequeno que a ciência desvendou, que a ciência desvelou, nos damos conta de que houve épocas em que homens como Ptolomeu conseguiam olhar os céus com uma lente simples, ajustada a um tubo que tinha na outra extremidade uma outra lente tão simples quanto a primeira. Surgia aí o prototipo do telescópio. Olhava e viam as crateras lunares, que até hoje muita gente imagina que seja São Jorge, com cavalo e tudo, na Lua. As crateras lunares. Mas, dali a pouco, o aperfeiçoamento dos telescópios nos deram telescópios nucleares, telescópios dialíticos, analíticos, os telescópios mais poderosos de que se tem notícia hoje no mundo, que nos permitirão ver não somente as crateras do nosso satélite natural, mas as nébulas, as nebulosas que se espalham pelo cosmos, a milhões de anos-luz da Terra, nebulosas tais, cuja luz leva milhões de anos para passar por nós na Terra. Graças a isso, então, podemos acompanhar o mundo conhecendo o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. Aquilo que não podíamos ver com os olhos comuns, porque era pequeno demais. Aquilo que não se podia ver com os olhos comuns, porque estava distante demais. Agora, as criaturas humanas podiam ver. E quando falamos hoje em Monte Palomar, ninguém estranha. Quando falamos hoje em Hubble, ninguém estranha. Mas o cientista Hubble, cujo nome foi dado em sua homenagem a um desses satélites telescópios, investigou enquanto estava vivo, enquanto estava encarnado no mundo, essas questões todas do cosmos, e o mundo agora pode ver o infinitamente pequeno, o infinitamente grande e distante. Telescópio, porque está longe,
como televisão é uma visão de algo que está longe, como telefone é a audição de algo que está longe. Daí então começamos a entender melhor a vida e podemos nos nortear melhor com a televisão, com o telefone, com o telescópio, com o microscópio, porque sabemos como é que tudo isso funciona, como é que essas coisas agem, e é graças a esse raciocínio que podemos pensar que um dia a humanidade viveu em termos espirituais horas dantescas, porque aconteciam as coisas nas vidas humanas e os seres humanos atribuíam, como aqueles da geração espontânea, ao demônio. Era Satanás que provocava distúrbio nas vidas das pessoas. Até hoje muita gente acha que o Satanás é o Todo-Poderoso. Deus pode muito pouco, mas Satanás pode tantas coisas, porque tudo que a gente não sabe explicar, nós dizemos é arte do demônio. Então acaba que o demônio, na visão de muitos, sabe mais e melhor do que o próprio Criador do universo, o que não deixa de ser uma aberração. Mas houve época em que essa aberração existia em graus grandiosos. Por quê? Porque as pessoas enfermavam de uma forma grotesca, tinham surtos, enlouqueciam, e dali a pouco estavam ótimas, estavam bem, conversando normalmente, para logo mais terem outro surto, e ninguém sabia de que se tratava, era obra do demônio. E muitas vezes, na tentativa de se expulsar o demônio, matava-se as pessoas, porque afinal de contas se dizia que o demônio entrava nelas. Então, quando elas estavam surtadas, no ímpeto de matar quem lhe havia penetrado, matava-se a pessoa, porque se imaginava esse superpoder de Satanás sobre a criatura humana, como se Deus não existisse. Até que começamos a perceber que essas criaturas que sofriam esses surtos, elas tinham peculiaridades curiosíssimas. Elas viam seres que o comum dos mortais não viam. Elas ouviam vozes que o comum dos mortais não logravam escutar. Elas tinham sensações que eram inexpressivas para muitos que nunca as haviam tido. E esses indivíduos eram chamados de bruxos, de magos, de feiticeiros, e eram apenas médiuns. A mediunidade não era um fenômeno que começava a alcançar a criatura humana na Idade Média. Não era um fenômeno que envolvia a humanidade apenas porque alguém estava olhando. Não. A mediunidade era uma peculiaridade da criatura humana. Toda e qualquer criatura humana é passível dessa faculdade, ainda que não saiba, ainda que não creia. Todas as criaturas humanas são dotadas dessa percepção, que muita gente se apavora só em imaginar. Aquela sensação que se tem em dados momentos de que tem alguém ao nosso lado, mas a gente está sozinho em casa. E aí junta-se a percepção com o medo. Um lado nosso apenas se arrepia, o alto da cabeça se arrepia, uma parte do corpo, sentimos calafrios. Ouvimos vozes dentro da cabeça, lateja-nos a audição, o ouvido espoca,
como se estivéssemos descendo ou subindo uma serra, e as pessoas se apavoram e quase sempre procurarão as autoridades médicas. Você ouve vozes, você vê gente que já morreu, gente que não existe, então você é esquizofrênico. E aí começam as tarjas pretas a funcionar. Mas em verdade, o que Deus fez com a sua criatura humana foi dar-lhe microscópios psíquicos para que nós pudéssemos enxergar o infinitamente invisível correspondendo ao infinitamente pequeno, a este mundo invisível que a grande massa das pessoas não enxerga, mas há alguns que enxergam. São essas pessoas cujos microscópios não são apenas as lentes, não são apenas aquelas lentes pobres do microscópio simples que nós chamamos lupa. Há pessoas que têm apenas lupa. Eu vi um vulto. Eu senti alguém perto de mim. Mas há outras que têm microscópios eletrônicos. Eu vi chegar um rapaz de calça bombacha, de bota, de cabelo louro e falou-me. O microscópio é mais aperfeiçoado nesse indivíduo do que naquele que viu apenas o vulto ou sentiu apenas algo próximo de si. Nós todos carregamos esses microscópios. Alguns apenas uma lupa, outros uma lupa pequena de pouca capacidade, mas há aqueles que tenham microscópios eletrônicos, analíticos, de alto poder de resolução. São os médiuns. Mas também encontramos aqueles outros que, além de enxergar o mundo espiritual comum, inferior, as almas apequenadas pelo seu estado evolutivo, conseguem enxergar as entidades luminosas, os grandes guias, os grandes benfeitores, aqueles para os quais a nossa frequência vibratória não tem alcance. Há indivíduos que têm. Aqueles que têm telescópios capazes de penetrar as constelações, de ver ao longe e de captar essas frequências altas, como Paulo de Tarso, ao tombar nas estradas de Damasco, Senhor, após enxergar o Senhor Cristo, vivo, luminoso como o sol, seus telescópios mentais eram de altíssimo poder de resolução. Desse modo, os médiuns funcionam diante do mundo espiritual, como funcionam para o mundo orgânico, para o mundo físico, os microscópios e os telescópios. E não é por outra razão que as entidades devotadas ao erro, ao mal, ao trágico, à infelicidade, odeiam os médiuns. Porque são os médiuns que os descobrem. São os microscópios do mundo invisível. Os médiuns é que os veem agir, sabem o que eles estão fazendo, o que estão programando, o que estão desejando, e orientam as pessoas para que se vacinem, para que se premunam, a fim de sair da má influência. Daí, as entidades negativas do mundo espiritual fazerem de tudo para perturbar
a marcha, a vida, a saga de todo mundo que tem mediunidade a serviço do bem. Porque, afinal de contas, quanto mais médiuns se devotarem ao bem, mais vulneráveis serão as artimanhas das sombras, mais frágeis serão seus poderes. Porque onde estiver um médium, com seu microscópio mental, com seu microscópio psíquico, vê-los-á ou vê-los-ão, e certamente acusarão as suas trampas, o que é que eles estão fazendo. E é assim que agem os médiuns. Procure ler, estudar, sair do vício, porque você está sendo explorado por entidades espirituais negativas, que querem levá-lo ao vício, à bancarrota, para que você perca a oportunidade da reencarnação. São esses os diálogos que os médiuns equilibrados costumam ter com as pessoas que os buscam. E essas entidades que estavam devotadas a destruir, a destroçar, a perturbar, ficam desesperadas com esses médiuns. Daí, os médiuns não podem ser benquistos pelas entidades do mal, mas nem Jesus o foi. Que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Disse-lhe a entidade atormentada pela voz de uma mulher enlouquecida na sinagoga de Cafarnaum: deixa-nos em paz. Disse a voz que representava a legião, através daquele homem que se levantou do túmulo na cidade de Gerasa ou de Gadara, nas montanhas gregas: deixa-nos em paz, sai deste homem. Quem tu és? Somos legião. Por que legião? Porque somos muitos o que exploramos este homem. Em nome do meu Pai, legião, sai dele. É esse o trabalho dos médiuns, o que Jesus ensinou: identificar a sombra e colocar luz no seu lugar. Mas quando nós conhecemos a doutrina veneranda dos espíritos, a mediunidade ganha um status de ferramenta de trabalho. Não se prestará jamais ao envaidecimento humano, mas sim à responsabilidade humana. As pessoas, quando ignoram a doutrina espírita e têm a notícia de que são portadoras de mediunidade, cá entre nós, não é novidade nenhuma. Não se deixe enganar por nenhum espertalhão que chegam para vocês e digam: você é médium, hein? Ninguém se apavore, ninguém se anime, porque todo mundo sabe que é. Mas as pessoas contam com a ignorância alheia, e alguém chega-nos e nos diz: você é médium? Aí nós já ficamos assim, pisando em salto alto. Já passamos a andar de branco, já ficamos vegetariano, agora a gente só... Tudo é tolice. Que médium é um fenômeno da mente e não dos trejeitos exteriores. Todo mundo é médium. Aprendemos em O Livro dos Médiuns: todo aquele que sente num grau qualquer a interferência dos espíritos, por essa razão é médium. E como não há nenhum de nós que não sinta aquele arrepio do lado da presença, a sensação de que alguém está junto de nós, de que alguém nos fala, aquele sonho premonitório, aquele sonho com alguém que já morreu, são faculdades mediúnicas ou medianimidades, como chamou Allan Kardec. Então, se alguém chegar para vocês com ar de solenidade, que a turma usa a solenidade para ganhar alguma coisa, ainda que seja o prestígio: você é médium, hein? A pessoa fecha um olho, abre o outro, para dizer: você é médium, hein? E os bobalhões todos derretem-se por causa da ignorância. Ignorância que o Espiritismo nos veio ajudar a sanar, através das obras de Allan Kardec. Estudá-las, lê-las, para que nós saibamos o que é a mediunidade, como é que agem os espíritos,
os tipos de espíritos, conforme nós encontramos em O Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 96 e outras, as classes e categorias dos espíritos. De quais espíritos deveremos desejar aproximar? De quais espíritos deveremos desejar nos afastar? Mas como nos aproximarmos dos bons? Como nos afastarmos dos negativos? A doutrina espírita projeta sobre o nosso mundo intelectual essas orientações para que cada qual de nós e todos nós possamos não ir na conversa dos espertalhões. Com isto, quando alguém disser, tem um espírito te acompanhando, ninguém se apavore, nem fique saltitante. Embora haja muita gente que fica deslumbrada. Sabe, eu fui numa dona espírita, não tem coisa pior, hein? Uma dona espírita não existe. Ou ela é médium espírita, ou é uma espiritualista qualquer. Uma dona espírita. O povo fala assim, eu fui numa dona que é espírita, ela põe carta, ela lê na bola de cristal, ela vê no copo d'água. Então não é espírita. Espírita só vê com os olhos e com a mente. A dona deve ser qualquer coisa, menos uma dona espírita. Tem um espírito lhe acompanhando. A gente que fica apavoradíssima, a gente que fica gloriosíssima. Nenhuma novidade. Se todos somos sensitivos, se todos somos médiuns, qualquer que seja a nossa religião, qualquer que seja a nossa nacionalidade, nossa naturalidade, se magro, gordo, alto ou baixo, negro, branco, amarelo, vermelho, toda criatura que pensa, que emite pensamentos, capta pensamentos. Por causa disso, todos somos médiuns, e por causa disso também carregamos junto de nós uma esteira de entidades espirituais. Nossos amigos familiares, nosso anjo guardião, aqueles que ficam torcendo para a gente tombar, nossos adversários, nossos inimigos. Se nós fôssemos considerar toda essa leva de espíritos que acompanha a cada um de nós, poderíamos pensar que cada qual de nós carrega em torno de si uma verdadeira procissão de desencarnados. Logo, se alguém nos disser, tem um espírito que te acompanha, está faltando. Eu quero os outros. Ou vou fazer um movimento dos médiuns sem espíritos. Todos nós carregamos uma massa de criaturas desencarnadas, umas amigas, torcendo para o nosso crescimento, outras inimigas nossas, pelo nosso passado já vivido, ou pelo nosso presente que as desgosta. Todas as vezes que estejamos fazendo coisas boas, os inimigos do bem detestam-nos e fazem de tudo para nos perturbar. Mas não é com eles que deveremos fechar circuito mental, como está em moda hoje. As pessoas morrem de medo do demônio, mas não têm nenhum amor por Jesus Cristo. Morrem de medo de Satanás, vivem buscando recursos para se defender de Satanás, mas nenhum recurso para se aproximar de Jesus, porque não faz o bem, porque não se aprimora, porque não quer crescer. Então a doutrina espírita nos chama para fazer valer o nosso conhecimento. Lembremos-nos de Paulo de Tarso ao dizer que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Não é coisa nova. Paulo já detectava isto. E todos nós, espiritistas ou não, quer acreditemos nisso ou não, estamos cercados por nuvens de testemunhas, que testemunham nossas coisas boas, que testemunham nossas coisas negativas. Testemunhas que querem nos impulsionar para cima, testemunhas que querem nos empurrar para baixo. É por isso que há dia em que nós estamos assim, esperançosos, cheios de ânimo, nós vamos vencer o mundo. E há dias em que parece que carregamos o mundo às costas. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito, é tudo ruim mesmo. Para mim acabou. A garotada, para mim já deu.
Tolice. Agora é que tudo começa, quando nós vamos tendo conhecimento das coisas, quando vamos entendendo as coisas, o nosso campo de luta se amplia, mas as nossas possibilidades de vitória também se ampliam, e graças a isto, nós somos médiuns. Nunca esqueçamos de que, seja qual for o nível de nosso apercebimento, seja qual for a nossa lente microscópica ou telescópica, o nosso dever será trabalhar para o bem, trazer Jesus Cristo para o nosso convívio, e só conseguimos fazê-lo trabalhando no bem. Se é para estudar, vamos estudar. Não vamos brincar de estudar, porque é o tempo que estaremos jogando fora. É o livro que poderia estar servindo a outra pessoa. É o professor que, ganhando pouco como ganha, poderia estar servindo a outros interessados. Estão se dedicando a nós. Aproveitemos, exploremos no bom sentido o que ele tem de melhor. Por quê? Porque como médiuns, nós somos pontes. Médium, segundo Allan Kardec, quer dizer quem está no meio entre a realidade dos desencarnados e a irrealidade dos encarnados. Sim, a irrealidade dos encarnados. Porque o mundo verdadeiro é esse mundo que a gente não vê. É esse mundo das energias. Embora nós falemos o tempo todo em energia atômica, energia nuclear, nós nunca vimos esse tipo de energia. Registramos seus efeitos. Por mais que estejamos eletrodependentes, ninguém vive hoje sem eletricidade, no mundo moderno, no mundo contemporâneo. Nenhum de nós jamais viu a energia elétrica. A gente sente seus efeitos. Por mais que nós caminhemos presos à Terra, e saibamos que o nosso planeta está preso ao Sol, e por sua vez carrega presa em torno de si o satélite lunar, por causa da força da gravidade, nunca vimos a força da gravidade. Tudo que é essencial à vida, nunca vimos, só sentimos. O que levou Saint-Exupéry colocar na voz do seu personagem, o Pequeno Príncipe, que o essencial é invisível aos olhos, na mediunidade também. Então o mundo verídico, o mundo real, é o mundo que nós não vemos. Porque esse mundo que a gente vê, tudo isso vai passar. O corpo físico que a gente tem, que toca, que altera, que põe piercing, faz tatuagem, daqui a pouco ele vai ser pasto das minhocas, ou vai ressecar nas gavetas, ou vai virar pó nas instituições que os queimam. O que vai sobrar é o invisível, é o ser espiritual. A nossa casa, por melhor que seja, o tempo irá derrubando as paredes, fragilizando os alicerces. Por mais que ela seja tombada pelo patrimônio, chega um dia que ela tomba mesmo, de verdade. Tudo que é material se desfaz com o tempo. A água converte o minério mais rijo em pó, em ferrugem, em oxidação. Nada resiste à ação do tempo, só o invisível, só o Espírito. Por isso Jesus Cristo nos propôs buscar as riquezas que o ladrão não rouba, que a ferrugem não corrói, nem a traça destrói. Porque o ladrão, a traça, a ferrugem dão conta das coisas materiais. E Cristo propõe-nos buscar a riqueza nossa, já que nós não somos o corpo. Não adianta eu me pendurar de pedras preciosas e só serve o pescoço do corpo. Dali a pouco nem o pescoço do cadáver vai servir,
porque os ossos se partem e a gente perde o colar de diamantes, de ouro. Os brincos só vão servir enquanto eu estou encarnado, porque defunto, dali a pouco não tem orelha, porque logo ela se dissolve, é cartilagem e gordura. Tudo que a gente usa aqui, que é uma maravilha, aproveite usar enquanto tem corpo físico, porque isso não é verdadeiro. E se não é verdadeiro, por que a gente se mata tanto para conseguir? É sinal que estamos deixando de lado as coisas verdadeiras. Nós poderíamos buscar as coisas verdadeiras, as coisas para a alma, e utilizarmos as coisas que não são verdadeiras, sabendo que elas vão passar. Então hoje eu estou com uma roupa azul, amanhã eu estou com uma roupa amarela, depois com uma roupa vermelha. Eu posso trocar de roupas, mas eu continuarei a ser eu mesmo. É isto que a mediunidade nos ensina, que não adianta nos apegarmos a nada. Vamos utilizar as coisas enquanto elas estão em nosso caminho. Daqui a pouco elas desaparecerão do nosso caminho, ou nós do caminho delas. Nada do que os nossos sentidos registram é verdade. Tudo isso é verdade relativa. Se nós tocamos esse móvel, essa tribuna, e sentimos como ela é rija, como é dura, é uma ilusão do nosso tato. Isso aqui é uma fumaça de átomos, de elétrons, que pela sua excitação dão-nos a sensação de uma coisa dura. Mas se tirarmos todos os espaços intermoleculares, interatômicos dessa bancada, dessa tribuna, ela caberá na concha de uma unha, sem nenhuma sombra de erro. Se nós pudéssemos retirar do morro Pão de Açúcar no Rio de Janeiro todos os espaços interatômicos, intermoleculares, todo aquele morro cara de cão caberia numa caixa de fósforos pequena. Logo, tudo que a gente vê parece, mas não é de fato. Todos nós já sentimos quando nos cai um cisco no olho. Nós temos a sensação de que é um camaleão que está no olho. Quando a gente tira, é uma coisinha de nada. O olho nos dá uma sensação de crescimento das coisas que nele nos caem, até que a lágrima retira, ou nós retiramos. Quando temos uma coisinha na língua e sentimos na ponta da língua, parece que é uma coisa imensa. Aí tiramos na ponta do dedo e vemos que é uma coisica de nada, diante da sensação de grandeza que aquela peça estava nos dando aos nervos da língua. Quando sentimos um inseto que caminha sobre nossa pele, está escuro ou não estamos vendo, imaginamos deve ser um rinoceronte. Aí acendemos a luz, é uma pulga ou é um pernilongo. Mas a sensação tátil aumenta. E quando estamos no mundo, também sentimos uma dor assim e amplificamos. A minha dor é a pior do mundo. Olha, eu quase morri. Aí a gente pergunta, o que tive? O que você teve? Uma cólica intestinal. Quase morri. Então nós estamos morrendo com muita facilidade, porque nós agigantamos. Alguém teve uma cólica intestinal, e se nessa hora visitasse um hospital de câncer, veria que a sua cólica intestinal é um mosquito andando sobre sua pele. Ah, mas eu tenho uma dor de cabeça que não passa. É a pior coisa do mundo. Se na hora dessa dor de cabeça nós pudéssemos visitar um leprosário e encontrar as pessoas do ferro velho, sem pernas, sem braços, cegas, cheias de pústulas,
e alegres com a vida, nós coraríamos de vergonha. Porque nós aumentamos tudo, para cima ou para baixo. Você viu o que ele me falou? Você viu o que ele me falou? Foi nada, é porque eu sou orgulhoso demais. A pessoa me disse o que eu digo para todo mundo, mas porque falou para mim, eu já achei que foi um absurdo. Quem conta um conto sempre aumenta um ponto, diz o ditado popular. E se a pessoa tiver uma sensação espiritual deste tamanho, ela já faz um carnaval. O espírito está passando lá na autoestrada. Aí o sensitivo aqui já está puxando todo o ar do mundo. E a gente, vai entrar uma falange aí, porque o jeito que ele faz, tudo isso é parte nossa. Sempre que os médiuns não tiverem a educação dos seus microscópios, eles jurarão estar vendo constelações, quando eles estão vendo apenas uma bactéria. Porque nós somos assim. Por isso o Espiritismo nos traz para esse equilíbrio, para que sejamos cada vez mais próximos da verdade, que a gente ignora completamente o que seja de fato, mas que estamos sentindo o cheiro dela, na medida em que as coisas boas que fazemos nos dão felicidade. Um dia eu perguntei ao Espírito Camilo, nosso benfeitor espiritual, como é que eu poderia saber as atitudes minhas, equivocadas, erradas, capazes de promover mal para alguém? E ele me respondeu com tranquilidade, com sobriedade: meu filho, todas as atitudes suas que lhe derem remorso, que não o deixarem dormir em paz, que lhe impuserem conflitos interiores, complexos de culpa, tenha certeza de que foi uma atitude equivocada. Verifique contra quem você a tomou e corra para pedir desculpa. E corra para refazer o bem. Você saberá, mesmo que ninguém lhe diga, que agiu mal. Mas quando você fizer qualquer coisa, e que mesmo que ninguém saiba, ninguém lhe aplauda, ninguém o parabenize, você sentir uma felicidade íntima sem tamanho, uma vontade de correr pelos prados, de rir sozinho, tenha certeza de que você agiu no bem. Porque a felicidade da boa atitude sempre nos dá essa sensação de euforia, de paz, de alegria, que ninguém consegue entender. Não sei por que você está rindo tanto. Eu não sei por que você está tão feliz. Ninguém consegue entender, porque nós somos indivíduos. Ninguém consegue sentir nada igual ao outro. Nem para cima, nem para baixo. Por isto, a mediunidade nos convida a um trabalho de educação, de disciplina, para que nos aproximemos sempre das estrelas, que as possamos captar com nossos telescópios psíquicos e nos afastemos sempre cada vez mais do erro, do mal, do equívoco, aprimorando nossa captação com os microscópios psíquicos que carregamos em nós. A doutrina espírita nos chama hoje, ao verificar o quanto as criaturas estão relaxando a sua mediunidade, sem coragem de se aprimorar. Frequentar centro espírita, não, segunda-feira eu tenho filme, terça-feira eu tenho o basquete, quarta-feira eu tenho aula disso, quinta-feira, eu não posso, sábado e domingo, eu tenho que ficar com a minha família. Como se a gente estivesse fazendo um favor a Jesus Cristo. A mediunidade não é um peso para nós, é a janela que se abre e nos mostra a realidade de onde viemos e para onde nós iremos. Encontramos as pessoas que preferem o remédio tarja preta ao trabalho do bem. Há muita gente em sanatórios psiquiátricos que
que poderia estar servindo ao bem e reequilibrar os comandos mentais. Há outras que poderiam estar reequilibrando os comandos mentais e tomando o remédio tarja preta, porque a medicina corresponde às mãos de Deus no mundo, mas não precisaria estar internada. Há tantas coisas que a gente ignora, há tantas coisas que a gente não sabe, e que a proposta espírita vem nos sacudir. Olhemos para a nossa vida e pensemos: se eu tivesse que voltar para o invisível hoje, o que eu teria para dizer a Cristo que fiz na terra? A nossa bagagem espiritual está levando o quê? Será que o que nós estamos fazendo não é apenas para lucrar aqui na terra? Para eu ganhar bem aqui? Para eu ter um bom salário aqui? Para eu ser admirado aqui? Para eu receber prêmios aqui? Mas e dentro de mim? Será que isso que me deu prêmio aqui tem reciprocidade dentro de mim? Será? Perguntemo-nos. O que é que eu estou fazendo da minha vida? Hoje eu posso ter 18 anos, 19 anos, mas o tempo passa tão rapidamente que daqui a pouco eu terei 38, 48, 58. Mas há muitos jovens que já não chegam lá, porque eles estão correndo muito nas estradas, porque eles estão bebendo muito nos bares e pegando o volante depois, porque eles estão se contaminando com a AIDS, com HIV. Não se pode garantir se eles vão chegar. Tudo isto porque não ativaram seus microscópios para saber que são seus inimigos invisíveis, torcendo por sua rebeldia. Quanto mais rebelde seja o jovem, o maduro, o velho, mais fácil para as falanges das trevas. Não preciso empurrar, é só chamar: venha, venha. E o indivíduo enlouquecido acompanha esse chamamento com facilidade, porque quando nós somos chamados pelas constelações, fazemos ouvidos de mercador. A gente não ouve bem. Eu sou muito novo, quero gozar primeiro a vida. Não, agora eu tenho filho para criar, marido para cuidar, mulher para cuidar. Nós estamos sempre dando uma desculpa para Jesus, para não fazer. Lembremos-nos da parábola dos 2 filhos. O Senhor, que tinha 2 filhos, dirigiu-se a um deles e lhe propôs: filho, vai trabalhar na minha vinha, enquanto é hoje. Eu irei, meu pai. E não foi. E ao segundo filho o pai chamou: filho, vem trabalhar na minha vinha. Pai, não vou não, eu não quero. Mas depois pensou, meditou e foi. E Jesus Cristo pergunta: qual foi o filho dentre os 2 que atendeu à vontade do Pai Celeste? Claro, aquele que a princípio se rebelou, mas caiu a ficha. Ele se deu conta de que estava perdendo, deixando de lado o convite do Pai. E foi. Mas muitos de nós chegamos à terra, vindos do mundo espiritual, como aquele filho que disse: eu vou, se o Senhor deixar eu ir para a terra, eu vou resolver os meus problemas com aquele homem, com aquela mulher, que serão meu pai, minha mãe, com aqueles indivíduos que serão meus irmãos. Eu vou procurar a paz com eles, eu vou respeitá-los, eu vou amá-los, eu vou ajudá-los. Mas quando a gente chega aqui, é um tal de lazer para lá, é um tal de prazer para cá, que nós esquecemos que não estamos na terra numa estação de esquis. Não estamos na terra para piqueniques. A terra ainda é um mundo de provações e de expiações. Não podemos esquecer que todos nós, se trabalharmos no bem, já estaremos submetidos às provas e expiações do mundo. Imaginemos se nos devotarmos ao mundanismo ou ao mal. É óbvio que vamos retardar o processo de nossa evolução. Vamos retardar o
tempo de sofrimento no mundo. Se este mundo não está agradável para nós, eu só tenho uma saída para sair dele: crescer além dele, superar as suas conjunturas. Senão, por mais que eu reclame, o meu destino será voltar para cá mesmo, porque é magneticamente que nós merecemos o planeta para onde vamos. Se o nosso magnetismo não é de alto nível, nós não conseguimos prender-nos nos planetas estelares, nos planetas celestes, nos mundos divinos. Temos que ir mesmo para os mundos de regeneração, para os mundos pobres, correspondendo ao primitivismo das nossas ações. Quando fizermos o bem, meus irmãos, pensemos que não estamos fazendo bem a fulano ou a Beltrano. Fulano e Beltrano não precisam de nós, porque eles são filhos de Deus. Se a gente não os servir, outros filhos de Deus virão servi-los. Nós é que teremos perdido a oportunidade. Quando estivermos fazendo bem, pensemos em nós. É depósito que estamos fazendo na nossa conta espiritual. Estamos fazendo um investimento, um empreendimento, amor, em nosso próprio benefício. E por causa dessa concepção que a doutrina espírita nos dá, é que Jesus Cristo antes nos houvera dito para que a mão esquerda não soubesse o que faz a direita. Não era para esconder o bem, é para não nos exibir com o bem. Viu? Está comendo hoje, agradeça a mim. Viu? Se está vestido hoje, sou eu que dou. E isso é mostrar a esta o que essa faz. Mas concitar aos outros: vamos fazer o bem, vamos dar comida a quem tem fome, vamos dar roupa a quem está nu, vamos dar instrução ao analfabeto, que é a melhor glória que a gente pode dar a alguém, retirá-la desse poço da ignorância, dessas trevas do não saber, ampliando-lhe as capacidades das lentes do seu microscópio psíquico. Na medida em que vamos crescendo, vamos amadurecendo, nossos registros psíquicos se tornam melhores, se tornam maiores, e nós vamos nos emancipando. Quanto mais rudimentares comungamos com as falanges rudimentares do mundo espiritual. Quando nós acompanhamos a criminalidade do mundo, não nos damos conta de que eles estão recebendo apoio dessas falanges subalternas da moralidade. Quando vemos nos noticiários o pai que estuprou a filha pequena, os pais que conviviam maritalmente com as filhas dentro de casa, explorando sua sexualidade, como os bichos. Não pode ser uma pessoa comungando com as estrelas, mas sim com o pântano. E qualquer um de nós, se perdermos o contato com as estrelas, não teremos outro destino. Quem não olha para o céu, olha para o charco. Daí, lembrarmos-nos de que ao tempo de Louis Pasteur, as criaturas acreditavam que tudo acontecia espontaneamente. Mas hoje constatamos que é verdade. A ciência constata que os fenômenos da vida são espontâneos. Mas havia uma grande diferença. Eles acreditavam que havia uma geração espontânea e instantânea no mesmo tempo. E a ciência hoje demonstra, opostamente ao seu passado, que tudo ocorre espontaneamente, mas ao longo dos milênios. Nada de instantaneidade.
Não é esse abrir e piscar de olhos. O carbono no subsolo se converte em grafite. Sim, grafite que a gente escreve. E se converte em diamante. Sim, de onde sai o brilhante? Vejamos, era o carbono comum que a gente respira no ar. Num momento, ao longo dos milênios, ele se converteu numa substância que nos permite escrever, tirar tinta, e dali mais outros milhares de anos, ele se converte numa joia de raríssimo valor. Espontaneamente, mas não instantaneamente. Ao longo dos milênios, o chumbo se converte em ouro. Ao longo dos milênios, espontaneamente, mas não instantaneamente. Não é de uma hora para outra. Todos os corpos orgânicos, animais e vegetais, sob a pressão do subsolo, ao longo dos milênios, nos dão petróleo. Espontaneamente isso vai acontecendo, mas não instantaneamente. Daí então, tudo no universo é espontâneo, porque as primeiras sementes de tudo repousam em Deus. E é por isso que Deus nos dá tempo de ir entendendo, de ir aprendendo, para que saibamos administrar. Se as coisas ocorressem magicamente, a gente não sabe como é que isso aconteceu, a gente não sabe administrar. Hoje, quando as ciências se debruçam sobre o código genético do ser humano, dos vegetais, dos irracionais, e descobre como é que houve essa evolução, é porque essa evolução foi espontânea, mas demorada, deixando as marcas dos seus movimentos, para que quem viesse depois pudesse captar as marcas desse progresso. Cada qual de nós nasceu do amor de Deus, num tempo atemporal, num momento não do relógio, em que o Criador deve ter dito: fiat anima, faça-se a alma, e a alma se fez. E ao longo dos milhares de milênios, nós saímos dos contatos iniciais com o átomo primitivo da matéria cósmica primitiva, até chegarmos aqui, a estrutura humana, dominando os reinos anteriores ao nosso, ao longo dos milênios, tudo espontaneamente, mas nada instantaneamente. Eis o grande problema daqueles que defendiam a geração espontânea. Era acreditar que as coisas aconteciam em tantos dias, em tantas horas, e não ao longo dos milênios, quando o átomo primitivo serviu de apoio, de morada, para que o princípio espiritual iniciasse seu trajeto até a arcangelitude, para a qual olhamos sem enxergar, porque ainda não desenvolvemos os nossos telescópios morais para enxergarmos os anjos, os arcanjos, as entidades celestes. Trabalhemos, pois, a nossa sensibilidade mediúnica, ainda que não sejamos espíritas, procurar sintonizar com boas músicas, populares ou clássicas, não importa,
mas músicas que nos deixem um substrato de crescimento, e não as que nos perturbem, que nos enlouqueçam, que nos excitem, porque ao invés de olharmos para cima, estaremos olhando para baixo, nos aproximando da tribo da taba. Se nós tivermos que comer, procuremos as coisas que sejam úteis para o nosso organismo, que nos deem saúde. Nós podemos comer de tudo, mas não devemos comer de tudo, para cuidar do corpo, que é o veículo de evolução da alma na terra. Estamos crescendo, estaremos evoluindo. Quando nós tivermos que falar, propôs-nos o apóstolo Paulo: fala o que convém à sã doutrina. Falar as coisas que sejam úteis, mesmo que a gente esteja brincando, mas que a gente brinque de uma forma que o outro se sinta feliz com a nossa brincadeira. Nunca essa brincadeira que lesa o outro, que perturba o outro, que inferniza o outro, que humilha o outro para a gente brincar com o defeito dele, com a deficiência dele, com o tormento dele ou dela. Nós podemos falar para construir. É claro que tudo isso dá trabalho. Nós nos viciamos. Nossos amigos gostam da gente assim, bem moleques, bem do mundo, bem banais, bem vazios. Mas nós não temos que prestar satisfação aos nossos colegas. Nosso mestre é Jesus, modelo e guia, e o nosso Pai é Deus. A eles é que devemos obrigação, satisfação, depois de nós. Daí, tudo que ocorre conosco no capítulo da evolução é espontaneamente construído por nós, pouco a pouco, por isso não pode ser instantâneo. Estamos há milênios crescendo, crescendo, crescendo. Já conseguimos olhar algumas estrelas, mas como nos mostraram os telescópios, há nebulosas, há distâncias imensas, infinitas, que nós não conseguimos ainda detectar. Queridos irmãos, como é importante saber que a vida se move nos nossos pés. Cada qual de nós, se quiser ficar como está, tem todo o direito, mas não pode reclamar. Mas quem está insatisfeito com o seu próprio status, trabalhemos para crescer em todas as áreas, em todos os sentidos. Agora que nos aproximamos de um ano novo, curioso, quanto mais os anos vão ficando velhos, nós chamamos de ano novo. É porque é uma nova oportunidade que teremos. É Deus nos dando um novo tempo, para que a gente psicologicamente se dê conta de que tem mais um crédito, mais 365 dias, para que nós possamos rever como estão nossos padrões internos, nossos parâmetros, falar o que convenha à sã doutrina, educar os ouvidos para não sermos maledicentes a partir da audição má, trabalharmos para crescer e não para destruir a saúde, ganhar dinheiro para viver bem, confortavelmente, não para dominar consciência, para comprar caracteres. Tudo me é lícito, ensinou o apóstolo Paulo, mas nem tudo me convém. Chegamos a um ponto, meus irmãos, que já estamos no 3º milênio da era cristã. E o que é que modificamos nós, que vivíamos correndo atrás do 3º milênio? Já chegamos no 3º milênio. E o que é que temos feito nós para valorizar isto e para sermos felizes? Se há na nossa família
alguém com quem a gente esteja de mal, tolice, vai atrás, faça as pazes, renove-se, dê a si próprio esse presente de ano novo, mesmo que a outra pessoa não nos aceite, mas teremos feito a nossa parte, estaremos leves para viver melhor. Se existe alguma malquerença no nosso circuito social, desfaçamo-la agora, como presente de Natal a Jesus, porque nós não sabemos até quando estaremos aqui ou o outro, e Jesus Cristo foi quem nos disse: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E se ele morrer antes de nós e não nos perdoar, teremos mais um perturbador naquela procissão atrás de nós. E se nós morrermos e não conseguirmos mais localizá-lo para pedir perdão, enquanto estivermos juntos aqui no caminho terrestre, não guardemos inimizades na alma. Temos todo o direito de discordar, de não gostar, de nos indispor, mas não de carregar esse lixo na alma, porque precisamos ativar os nossos microscópios para percebermos a quem estamos servindo, e os nossos telescópios para termos o gozo de crescer na busca das constelações. Cada qual de nós tem os seus microscópio e telescópio. Resta desenvolver, polir as lentes, calibrar as lentes, para que elas nos mostrem o que todos nós temos capacidade de saber e de ver. Agradecemos a Deus, então, por nos haver aberto os olhos e ter nos dito que todos somos médiuns. Aqueles dias que a gente amanhece carregando o mundo nas costas, não é o dia da gente brigar com ninguém, é o dia da gente orar mais, vigiar-se mais, porque eu não estou bem. Com que indivíduos espirituais eu me relacionei durante meu sono? Que eu trouxe isso do sono, eu trouxe isso dessa vivência desprendido do corpo. Se eu amanheci ruim, eu não tive um bom relacionamento no desdobramento, no meu sono, no meu sonho. Mas há dias em que a gente amanhece adivinhando o periquito verde, nós estamos contentes, felizes, e desculpamos tudo, desculpamos todos, tomamos café amargo e achamos uma maravilha. É claro que tivemos bons contatos durante o sono. Almas queridas nos felicitaram durante o desprendimento. Mas quem é que define isto? Se eu vou encontrar com os bons ou com os maus? Cada um de nós. Não nos atiremos ao leito para dormir sem antes dirigir o pensamento às alturas, agradecendo a Deus pelo dia vivido e pedindo-lhe bênçãos para a noite que vamos viver fora do corpo. Com certeza, vamos aprimorando nossos canais mediúnicos, nossos apercebimentos. Vamos tendo coragem de enfrentar as nossas limitações, sem medo de Satanáses, sem medo de demônios, mas por amor a Cristo, por louvor a Deus, que são, respectivamente, o Mestre de todos nós e o Pai de todos e de tudo quanto existe. Daí, meus queridos irmãos, elevemos os nossos corações, os que são jovens, na certeza de que são jovens no corpo físico, mas são espíritos velhos, milenários, nessa estrada de evolução interminável. Aqueles que estão hoje na madureza dos anos, criando filhos, educando família, comece a se olhar. O que é que eu produzi a mais? Será que eu fui
servo infiel, como diz o evangelista Lucas, por ter cumprido apenas o meu dever, sem ter feito nada além? Perguntemo-nos. Aqueles que são idosos, que já estão na última fase do corpo físico, no dealbar de tempos novos no além. Avaliem-se. O que é que eu deixei semeado na terra? O que é que me aguarda? O que é que eu vou colher nesta estrada em que todos nós estamos? Vale a pena cada qual fazer seu exame de consciência, aproveitando para dar balanço num ano que se finda, em outro que vai começar. Tudo isto para darmos um presente a Cristo na noite de Natal. E quando abrirmos a alma para essas luzes, para essas bênçãos, quando acionarmos nossos telescópios para enxergar a estrela de Belém, que deverá esfocar em nossa intimidade, reluzir em nosso íntimo, agradeceremos pela vida na terra, por tudo quanto estamos aprendendo, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, mas procuraremos Jesus, seja na igreja, no centro espírita, no terreiro, na sinagoga, na mesquita, seja onde for, mas eu procurarei a Jesus, esse sol de primeira grandeza, para agradecer-lhe por todas as bênçãos de nossas vidas. Com o meu microscópio devidamente ajustado, com o meu telescópio devidamente arrumado, eu poderei sentir a fragrância de Jesus dentro de mim. E apaixonado por este mestre amado, nós todos nos daremos as mãos e lhe diremos: louvado seja Senhor, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Hoje, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que há milênios estamos fugindo à luz a qual nos elevas, hoje, porém, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Senhor, e se possível vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem sustentar nossa lida, nossa vida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível consolador, vibre pura, viva dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara a nossa esperança, socorre a nossa pobreza e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nessa multissecular imperfeição. Mestre excelente de toda a verdade, hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com unção, a louvar-te com devoção, na intimidade singela, mas em verdade sincera, do nosso próprio coração. Muito obrigado, Senhor, Senhor de nossas vidas. Muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, meus irmãos.